Flores. Classificamos as flores? Não. Pelo que eu me lembro, não, né? Então, vocês têm aqui, obrigatoriamente, o aparelho reprodutor. Sim, não é isso? Todo o esquema da flor, como nós já discutimos. Em especial, você tem o androceu e o gineceu. Tranquilo até aqui? Sem problemas? Temos os detalhes que são vitais. Temos o ciclo, que é dividido em polinização, fecundação, germinação. Tranquilos? Obrigatoriamente, temos que aprender a classificar a flor só olhando para ela. Observem para esta flor. Essa aqui chama-se hibiscus. Sim? Quando você observa essa flor, você está vendo o aparelho reprodutor masculino ou feminino? Feminino. Feminino. Perceba que aqui a área do estigma ela é diferenciada. Por que ela tem essas estruturas menores? Porque ela precisa atrair insetos. Flores muito coloridas atraem facilmente insetos. Tranquilos? Todo mundo enxergou essa aqui como feminino ou não? Sim ou não? Sim? Conseguiram enxergar aqui? Não? Então vamos lá. Aqui você tem o estigma, não tem? Aqui você tem o androceu. Tudo que tiver essa característica semi-alongada vai se chamar antéria. A antéria só produz pólen. Por que o estigma tem que ficar chamativo? Porque ele tem que atrair insetos para derrubar o pólen dentro do tubo polínico para gerar o processo de fecundação. Tranquilinho? Só que no modelo é muito fácil. E na prática? Aqui você tem um exemplo. Tem ramos menores? Então não pode ser masculino. Tem um único eixo central, não tem? Nesse eixo central, você tem o estigma, e o estigma ele é responsável pelo quê? Exatamente por atrair e garantir que durante a polinização, o grão de pólen possa ser levado para dentro. Guarde essa imagem. Então esse é o feminino. Esse é o feminino. Tem estigma, é o feminino. Olha esse aqui. Masculino. Esse é masculino. Está vendo as estruturas alongadas? Chamadas de antérias. Ah, mas tem o eixo central. Tá, mas tem todo um conjunto de eixos laterais que vão garantir essa estrutura. Isso é hermafrodita. Hermafrodita é menor. Por que é hermafrodita? Porque tem os dois masculino e feminino. Feminino. Sim. Ó, você tem esse eixo alongadinho aqui. Esse é o androceu. Tem esse eixo menorzinho aqui no meio. Correto? Esse eixo é o próprio corpúsculo feminino. Tranquilo? Como ele tem os dois equipamentos, os dois aparelhos, nós chamamos ele de hermafrodita. Tá? Agora vai mudar, né? Olha aqui. Você tem o eixo alongadinho? Tem. Você tem o outro central? Tem. Sim ou não? Tem. Então é o quê? Hermafrodita. Olha esse aqui. Você só tem hermafrodita. Não tem? Mas e o outro ali do lado? Tem o eixo verdinho aqui, ó. É. Hermafrodita. Então também é hermafrodita. E esse aqui? Hermafrodita. E esse aqui? Masculino. Você só tem uma pista. Então perceba como é importante. Conseguiram enxergar isso ou não? Professor, Conseguiu, Juliano? Ó, aqui não tem aquele eixo menor, só tem os menores laterais. Por isso que nós chamamos de masculino. Na verdade, aquela flor ali é chamada de bráctea. Ela é uma modificação, mas 99% das brácteas são masculinas. Professor, tem como uma flor hermafrodita fecundar numa feminina? Sim, normal. Se o pólen daqui trafegar para fora, ele pode fecundar qualquer flor. Ou outra hermafrodita, ou outra feminina.
Ah, cachorro. Certo? Então agora, o legal é vocês começarem a pegar a flor e observar. Você só viu o estame, só viu aquela partezinha da terra, é masculina. Você percebeu que tem um eixo interno, que é o tubo polínico, aí ela é feminina. Se tem os dois, serão hermafroditas. E é muito comum achar flor hermafrodita. Por quê? São as mais evoluídas do processo. Como a flor está em adaptação, está em evolução, então ela também vai se adaptar conforme for melhor a ela. Tranquilos? Sim. Oi? Qualquer parte masculina que ela Dessa aqui? Percebe que aqui, ó, você só tem a estrutura que vai produzir eixos masculinos. é o branco. É o branco. É o branquinho. Ô professor, a rosa. Rosa. É que aqui eu só vou ter rosa lá no início da apresentação. Aqui. Ela não tem central. Na verdade, a rosa, por incrível que pareça, se Ela é o você próprio. despetalar, porque ela é fechada, né? O problema é que algumas flores são abertas, ó, abertas e fechadas. Essa é extremamente aberta. Certo? Então você necessita, com calma, abrir para tentar localizar o aparelho reprodutor. Por incrível que pareça, 80% das rosas são masculinas. Nossa. E como que a gente faz pra... Todas são rosas, mas algumas são masculinas. A palavra rosa significa pela pigmentação da pétala, não pelo gênero formado no aparelho reprodutor. Como o cravo. Todo mundo diz, o cravo é 100% masculino. Não, 50% é masculino e 50% é feminino. Eu já tem uns cravos, todos fossem. Não, essa é uma questão que a biologia, inclusive, discute Cravo é muito. Por quê? Porque para que uma espécie se reproduza, tem que haver o masculino e o feminino. Então não dá para você justificar. Agora, indo um pouco além da nossa conversa aqui, qual é o objetivo da flor? Você já parou para pensar? Reprodução. Reprodução. Então, a sociedade mundial atribui esse tipo de estrutura quando ele quer atribuir valor ou agregar uma condição para outras pessoas. Veja, quando é que você dá rosas? Carinho, amor. Quando você literalmente quer atribuir a sensibilidade, a feminilidade ou um fator de carinho a alguém. Rosa só se dá para a mulher e cravo só se dá para o homem, porque o cravo ele é denominação de virilidade. Você vai gastar uma nota no buquê de cravo. Mas enfim, é óbvio, caramba. O Denner faz um churrascão lá na casa dele. Aí sim. Me convida porque é aniversário dele. Convidar. Aí eu levo uma garrafa de vinho, levo um buquê e falo, cara, tá aqui ó, um presente meu pra você. A sociedade olha e fala, pô, o Denner é macho, mas professor sei lá. É errado. Flor significa sensibilidade. Você reconhece na outra pessoa o valor da sensibilidade. Ele é muito sensível. Ele é muito sensível mesmo. É um ovinho. Pera um pouquinho. Não consegui entender. Pra mim, cravo é aquilo que vai no beijinho, sabe? Sei. Não, aqui eu não tenho nenhuma flor que nem o cravo. Mas em especial, ela é uma flor que retrata principalmente a masculinidade. Fala, Paulo. Como que a gente diferencia um cravo que é baixinho e um cravo que é. Pelo aparelho reprodutor. E professor? A gente acabou de Igual fazer um homem é isso. uma mulher. E como que faz para identificar esse aparelho reprodutor nas flores abertas, como essa que tá aí, o girassol? Olha isso aqui. Essa flor é masculina ou feminina? Masculino. Masculina. Olha os estanques. São pequenininhos, mas em especial são masculinos. Não tem o central. E aqui? Dá pra ver? Não. Então você vai ter que abrir. É provável que essa flor
tem a gineceu, porque ela é reduzida. Ela diminuiu as suas estruturas. Essa nós já vimos, essa nós já vimos. E essa? Essa é masculina. Essa é masculina. Aqui você tem os ramos mais escuros, mas ó, você tem os estames ali presentes. Azaléia. Oi? Essa aqui é masculina. Ih, rapaz, aí você me pegou. Amarelinha. Olha, eu vou ficar te devendo porque eu também sou péssimo com o nome. Sexo dela. Você vai ver que aqui, ó, tem um eixo que ele é semi-arredondado, como o girassol. O girassol, ele é masculino, porque os estames são muito próximos. Eles, na verdade, as antenas são muito próximas. Os estames não são alongados. Então, a hora que aquilo bate com o vento, ele vai soltando os pólens bem pequenininhos. Tipo, por isso acho que eu faço aqueles desenhos que põe a flor para um negócio amarelo dentro das pétalas, né? Sim. Oi? O orquídea tem que ser hermafrodita. Perguntas? Planta carnívora. Você tem a fotinho aqui. Dá pra ver? Nesse eixo, se você observar que são anteras, ela será masculina. Se você observar um estigma no meio, feminina. Se tiver os dois, então agora, pode ser os três. Qual é o meu objetivo? É ensinar o caminho da roça. Eu já ensinei você a identificar as três estruturas. Agora, tem vegetais que são apenas masculinos, eles são monóicos. Só existe a estrutura masculina, outro só é feminino e o outro pode ter os dois. Certo? Visa você, no campo, na área de plantio de flores, assim por diante, observar a flor com calma, sentir o odor, certo? Verificar o quanto o vegetal está aberto. Flor é a coisa mais bacana que existe. Dá para descobrir só pelo odor? Quem tem olfato bem apurado consegue, sabe por quê? As plantas mais perfumadas têm que atrair indivíduos polinizadores. Para atrair, são femininas, né? Feminina? Sim, elas são os nectários. Certo? Esse é de fora, então. Dama da noite, 80% são femininas. Inclusive, ela é termotátil. O que é isso? Ela tem, na base da flor, pequenos mecanismos chamados de lenticelas. Isso. E aí o que acontece? Quando você aproxima com calor ou relação tátil, olha que bonita, as pétalas se fecham. Exatamente para garantir que não haja danos no seu aparelho reprodutor. Professor, as tulipas são o mesmo esquema das rosas? Oi? As tulipas. Não, tulipas são diferentes, são espécies diferentes das rosas. Mas é mais esquema. Com calma, até você chegar ao aparelho reprodutor. O legal da rosa, sabe o que é? É que, em especial, quando você abre a rosa, você intervém praticamente com relações externas. Ela é uma planta fechada. Ela é gata. Como ela é uma planta fechada, ela tem que ser também hermafrodita. Ela não altera as suas funções. Sim. Portanto, como ela precisa reproduzir, ela se auto-fecunda. Ela não precisa de mais. Então, se tem uma flor que não vai desaparecer nunca da face da terra, acho que é hermafrodita, hein? tanto é que ele é fechado. Tem que abrir para mexer no seu aparelho. É bissexo. Sim? Muito bem. Professor, eu vou uma última pergunta de flor. Aquela copo de leite masculino. Copo de leite masculino. Masculino. Sim. Bom, resumindo, é isso aqui. Você tem o vegetal jovem. O vegetal jovem se transforma em adulto. O indivíduo adulto se responsabiliza por desenvolver o seu aparelho feminino e masculino.
O masculino solta o pólen, enquanto o feminino se organiza para produzir a semente. Uma vez que o grão de pólen entra na estrutura, que nós vamos chamar de saco embrionário, ou, na verdade, canal polínico, vai ocorrer a relação da polinização. O pólen desceu, sim, e agora ele vai fecundar. Vai fecundar quem? Exatamente o óvulo. Uma vez que ele fecunda, ele vai dar origem ao desenvolvimento de frutos, porque a própria semente está adequada. Ela se aloja com o intuito de aprimorar-se, de desenvolver. Os frutos caem ao chão, a semente, literalmente, germina, dando origem ao indivíduo jovem. É louco. Aí o pólen não libera só um. Não, ele libera diversos. Libera mais dois. Aí, Muito mais. Aí um desses fecunda o óvulo e o outro fecunda duas células polares para fazer o quê? Sim. Eu já até entendi qual é a sua questão, e para facilitar isso, Posa, eu acho nada mais justo com vocês do que aqui vocês já sabem, né? São as 3 etapas principais, que é a polinização, quando cai no pólen, a fertilização forma o zigoto, depois que o zigoto se forma, ele vai sofrer todo o processo de germinação do solo, que é uma pequena troca de informações. É fertilização do pólen e germinação. Forma isso aqui, fruto. Se você está me perguntando, é a respeito do fruto. Aqui o das células polares forma aquela parte carnosa. Isso. Por isso, eu preciso que vocês entendam essa situação aqui. Formamos o fruto. Sua pergunta é sobre fruto também? Não, eu vou perguntar se tudo isso aqui é muito nome, muita etapa, muito processo. Por isso que a prova de vocês, a AV1, ela vai ser essa parte inicial, essa parte de gimnospermas e a parte de meristema. Eu preciso que vocês conheçam. Depois a gente vai sintetizar as coisas. Vocês viram quanto detalhe tem? Mais de 90 horas. Exatamente. Portanto, E ainda não é acabou. importante que vocês entendam o conjunto. Fruto. Gente, fruto é a parte mais importante de um vegetal, porque ele é o desenvolvimento do ovário. Houve a fecundação, a semente foi formada, ele se forma dentro de um ovário. Entendido? Por isso há um equívoco. As pessoas às vezes querem plantar algum vegetal em casa, preparam um vaso lindo e maravilhoso, com um solo muito fértil, aí ele corta o fruto, arranca a semente e joga dentro do vaso. Está certo ou está errado? Totalmente errado. Também porque o fruto é uma baixa de nutrição da semente. Exato. Se você quer plantar um vegetal, pega o fruto completo, enterra. Sabe por quê? A parte externa, chamada de epicarpo, é para a proteção ambiental. Todo tecido integrado pelo endosperma converte-se em mesocarpo. E, professor, vai começar com os nomes. Vou dar uma luz a essa escuridão. Lembra que o aparelho feminino era chamado de gineceu? Lembra? Existe um nome técnico para o gineceu, que é carpelo. O conjunto de estruturas femininas chama-se carpelo. Como ele foi simplificado ao longo do tempo, mas o restante dos nomes não, a palavra carpo vem de carpelo, ou seja, todo fruto é derivado da estrutura. Então veja, o ovário foi fecundado, o óvulo foi fecundado, o ovário se desenvolveu. O que fica ao redor, que é chamado de casca, é chamada de epicarpo. O que fica ao redor da semente, mais próximo, grudadinho com a semente, chama-se endocarpo. Está dentro dessa estrutura. E o que serve de alimento para toda a planta chama-se mesocarpo. Fácil. Complicado, né? Agora, você pega uma fruta completa e fala, olha, eu tenho uma fruta. Legal. Você não pode chamar nem de epicarpo, nem de mesocarpo, nem de endocarpo. Você tem que chamar de pericarpo. Ui.
Você é louco. Entendido até aqui? Agora, respondendo e finalizando a sua pergunta. Será que só um óvulo tem que ser fecundado? Não. Se um só for fecundado e se desenvolver, você vai criar o fruto chamado drupa. Drupa é todo e qualquer fruto com uma única semente. Veja, pêssego é drupa. Abacate é drupa. Quem mais? Manga é drupa, porque tem apenas uma semente. E se houver mais sementes fecundadas? Aí, meu Vai se chamar baga. Que nem você falou que cada semente era A laranja. uma fecundação. E aí, sambista que não tem o que fazer, estraga a música colocando bagaço da laranja. Aí tá bem. Por quê? A laranja tem diversos ovários, tem diversos óvulos que serão fecundados conforme o pólen. Está caindo pólen, fecunda. Está caindo pólen, fecunda. Não, outro. Observe aqui. O outro. Sabe o que é isso aqui? Mas de cara. O amarelinho. Sabe o que é o amarelinho? É o ovário. Isso é o ovário desenvolvido. Dentro você tem os óvulos. Aqui em cima estava a flor. E aqui tem o pedúnculo de fixação. Entenderam? Tranquilos? Facinho? Uma uva é um. É, facinho não é, né? Oi? Uma uva, uma água. Uma uva, se você pensar bem, o que é uva? É o conjunto ou uma única bolinha? É a bolinha. É a bolinha. O outro é o cacho. Então, se você pensar bem, aquela bolinha, ela é drupa. Mas O às vezes cacho tem mais de é baga. Mas tem mais de uma semente dentro da uva. Oi? Às vezes tem mais de uma semente dentro Se da tem uva. mais de uma semente, é baga. Se só tem uma semente, é drupa. Fácil? Então uma mesma coisa. Mais uma semente aqui? Baga. E se não tem semente? Se não tem semente. Oi? Se não tem semente. Se não tem semente, é modificação de fertilização. Porque você impede que o embrião esteja ali. Por isso que o fruto é mais doce. Sim, e segundo a Lawane, eu já vou deixar vocês saírem, tomarem um café, porque é muito nome.